Abramos a palavra do Senhor na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Hoje o tema da mensagem são as qualificações para o presbiterato e nós vamos refletir sobre um cristão qualificado. Esse é o título da mensagem de hoje. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para que não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, quão maravilhoso é poder ouvir a Tua voz, Senhor. E nós te suplicamos nesse momento que o Senhor aquiete o nosso coração. Que o nosso coração neste momento seja como uma terra fértil ao receber a mensagem da Tua palavra. Que ela possa crescer e frutificar em nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, transforme a nossa forma de pensar e também de agir. Que nós sejamos impactados com a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos conduza por mais esta hora. É no nome santo de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, que nós oramos. Amém. Um cristão qualificado. Como os irmãos puderam notar na leitura do texto sagrado, nós temos aqui uma lista de requisitos solicitados para aqueles que almejam o episcopado. As Escrituras nos apresentam dois tipos de presbíteros: aqueles que se dedicam ao governo da igreja e aqueles que se dedicam não somente ao governo, mas também ao ensino. Se você observar nessa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, no verso 17, vai dizer que digno de dobrados honorários são os presbíteros que presidem bem, principalmente aqueles que se afadigam da pregação e também do ensino. Então, a lista aqui de requerimento para os presbíteros é tanto para aqueles que presidem, que governam a igreja de uma forma geral, como também para aqueles que se dedicam ao ensino da palavra de Deus e à pregação do Evangelho. Esses líderes da igreja, eles devem serem vistos como exemplo para o rebanho. Por isso que essa lista aqui também, ela é aplicada na vida de cada membro da igreja. Todos nós devemos buscar cumprir com esses pré-requisitos, porque eles são um padrão de um cristão que é qualificado no reino de Deus. Infelizmente, meus irmãos, na forma geral que nós vemos, na nossa sociedade, nas nossas experiências, nós temos dificuldade de encontrar um padrão e um modelo a ser seguido. Todavia, as Escrituras nos mostram um padrão de qualidade para que nós possamos observar e assim também buscar praticar. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo,
Paulo já está no final da sua carreira e ele está preparando Timóteo a continuar o ministério. Ele escreve essa carta com um propósito bem definido. Se você olhar o verso de número 14, ele vai descrever o porquê que ele escreve, o propósito dessa carta. Ele vai dizer o seguinte: escreva essas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, o propósito dessa carta é para que Timóteo saiba como organizar, como proceder na igreja de Deus. No capítulo de número 1, ele faz algumas admoestações a Timóteo para que ele repreenda as pessoas que estão ali realizando um falso ensino. No capítulo de número 2, ele instrui como deve conduzir a igreja no culto público. Como, por exemplo, se você voltar nos versos anteriores aí, no verso de número 8 do capítulo 2, ele vai dizer: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos. Ele também vai orientar que ele não permite que a mulher ensine ou exerça a autoridade de homem na igreja do Senhor. Então ele está dando instruções ali a respeito do culto público ao Senhor. No capítulo de número 3, então, ele vai listar aqui as qualificações daqueles que são a liderança da igreja. E dentro dessas qualificações, ele vai dizer aquilo que deve ter na vida dessa pessoa e o que ela não deve praticar. Por isso que nós vamos separar em 2 grupos essa lista. Aquilo que o presbítero, aquele que almeja o episcopado, aquele que deve ser um cristão modelo, ele deve almejar, e aquilo pelo qual ele deve fugir, que ele não deve praticar. Ainda a título de introdução, nós vemos no verso 1 que ele diz: fiel é a palavra. Alguns comentaristas vão dizer que isto era uma espécie de jargão popular. Todavia, quando ele diz fiel é esta palavra, ele está dando uma introdução para aquilo que ele vai dizer posteriormente. O que o apóstolo Paulo quer que Timóteo entenda aqui é que essa palavra que ele está dizendo é digna de total confiança, que esta palavra é a palavra do Senhor. No outro momento, o apóstolo Paulo ele vai mencionar da seguinte maneira também: o que eu recebi, também vos ensinei. Então, esse tipo de expressão demonstra que o que está para vir à frente é algo sério. Ele está trazendo um tom de solenidade para aquilo que ele vai anunciar. E ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. E já na introdução, meus irmãos, nós observamos que nem todos desejam ser um bispo na igreja, um líder na igreja, um representante na igreja. Mas ele vai dizer que esse desejo é um desejo bom. É engraçado que dentro da experiência de igreja, você vê pessoas que até almejam o episcopado. Mas quando você vai ver dentro da lista que está diante de nós, não consegue cumprir ou preencher esses pré-requisitos. Algo que é importante, meus irmãos, entendermos é que a vocação para o presbiterato ou o diaconato, ela vem do Senhor. Ninguém pode impor as mãos sobre si mesmo. Este é um dom de Deus. E a Escritura diz que aquele que almeja, a palavra aqui para episcopado, ele pode ser entendido como ancião, como presbítero, superintendente, é aquele que vai cuidar do povo. Então, a pessoa que deseja esse tipo de trabalho, esse tipo de ofício, está desejando algo que é bom, algo que é excelente.
Um pastor muito amigo, ele foi filho de pastor também. E ele, conversando, comentando como ele identificou o chamado dele, ele era jovem e ele começou a sentir um forte desejo de servir ao Senhor na igreja como pastor. E o pai dele já era pastor missionário, envolvido no campo. E quando ele buscou os pais dele para dizer que ele desejava servir na igreja como pastor também, a resposta que a mãe dele deu a ele foi a seguinte: meu filho, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você tem certeza que é esse tipo de vida que você quer para você? Olha a dificuldade que nós já passamos e enfrentamos. E ela falou aquelas palavras por conta de experiências ruins que teve no ministério, que poderia facilmente desestimular o seu filho a buscar o pastorado, uma posição de liderança, de bispo na igreja. E ele disse: não, mãe, é isso mesmo, o Senhor tem me chamado e eu vou buscar seguir este caminho. E pela bondade do Senhor, o Senhor o abençoou, já é um pastor muito abençoado, já até pregou aqui para a gente. Então, meus irmãos, é interessante ver como pessoas mesmo da igreja não estimulam outros a desejarem o oficialato. O oficialato hoje é visto com maus olhos até mesmo por aqueles que pertencem à igreja. Deus me livre de ser presbítero, Deus me livre de ser um diácono. É só problema, é só lidar com gente pecadora, eu não sei lidar, Deus me livre, é só dor de cabeça. Eu prefiro trabalhar com bicho, que é mais obediente. A gente ouve esse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, a Escritura diz que é uma excelente obra aquele que deseja ser um bispo, um oficial da igreja. A palavra bispo aqui e episcopado, elas são sinônimas. Se você observar, ele vai dizer que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, bispo, episcopado, presbítero, ancião, significa a mesma coisa. É aquele que vai superintender, é aquele que vai governar a igreja de Deus. E veja que no verso de número 2, ele vai ressaltar algo que é necessário. Essa lista que ele vai apresentar aqui não é uma opção. Não é que é bom que ele seja assim. Não, é necessário. Para ocupar uma posição de liderança na igreja, é necessário que tenha essas qualificações. E a primeira qualificação positiva que ele apresenta, e nós vamos separar aqui em duas listas, vamos falar primeiro o que ele exige, que deve ser feito, e o que ele não deve fazer. Então a primeira coisa que ele deve ser é que ele deve ser irrepreensível. Alguém irrepreensível é alguém que está acima de qualquer suspeita. Irrepreensível é alguém que não dá motivos para ser repreendido. Irrepreensível é a pessoa que busca viver em santidade. Certa feita, conversando com uma pessoa que estava já distante da igreja, e ela comentando a experiência que ela teve e tal, estava bastante machucada, que ela teve um desafeto com uma outra pessoa da igreja. E ela começou a relatar, não, que essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo outro, e que eu não concordo com aquilo. Só que, ao ouvir aquelas palavras, eu conhecia a pessoa que ela estava buscando ali a atingir. E pelo exemplo e pela vida de santidade que a pessoa apresentava diante da igreja, jamais ela faria uma coisa daquela. Então eu peguei e respondi a essa pessoa e disse: olha, pelo que eu conheço de fulano, ele dificilmente faria isso.
talvez pode ser um mal entendido que houve entre vocês, tentando apaziguar e amenizar e tranquilizar a situação. Mas veja, meus irmãos, mesmo que uma pessoa tenta atingir a moral, o caráter da outra, se ela é uma pessoa irrepreensível, mesmo que outro se levante contra ela, quem vai ficar envergonhado é aquele que está difamando. Porque ela é irrepreensível. Não consegue repreendê-la, porque ela vive de uma forma santificada. E essa é uma qualidade exigida. É necessário que o presbítero, o bispo, seja assim. Outra coisa que o texto vai mencionar, que ele seja marido de uma só mulher. A pergunta que nós fazemos então, será que uma pessoa solteira não pode servir no presbiterato? Será que uma pessoa solteira não pode servir como um oficial da igreja? E não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer a Timóteo aqui. Porque, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer, o mesmo apóstolo, que seria bom que todos fossem que nem ele. Todos os homens fossem que nem ele, que não tocasse ou não conhecesse nenhuma mulher, que não estivesse numa relação conjugal. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui a Timóteo, que é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher, que ele seja um homem fiel, que ele seja um homem digno de confiança, porque ele vai tratar com a igreja de Deus, que é algo sério, então tem que ser um homem fiel. Então não importa necessariamente que ele seja um homem casado, pode ser um viúvo, pode ser um homem solteiro, desde que ele seja um homem fiel. Essa é a qualificação. Que ele seja uma pessoa comprometida e digna de confiança. Alguém que não tenha problemas sexuais com prostituição. Alguém com caráter ilibado. Que seja um exemplo para todo o rebanho. Outro aspecto positivo que vai dizer é que ele seja moderado, sensato e modesto. Alguém que tenha moderação. E o sentido dessas palavras aqui, meu irmão e minha irmã, é que seja uma pessoa que tenha o domínio próprio. Uma pessoa que saiba como se controlar. Que não seja dominada pelos sentimentos, que faça o bom uso da razão. Porque em muitos momentos, diante do exercício do ofício, ele vai ser pressionado, ele vai estar em situação de desconforto, e ele não pode agir de acordo com seus sentimentos. Por isso que ele tem que ser moderado, sensato e modesto. Eu tomo aqui como exemplo, meus irmãos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Num dado momento do seu ministério, ele recebe uma notícia muito triste, em que o seu amigo, a quem ele ama, Lázaro, está gravemente enfermo. Está perto da morte. E Jesus sabe de tudo que vai acontecer. E então ele vira para a pessoa que trouxe essa notícia, essa informação, e diz: essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, que através dela Deus vai ser glorificado. É você conseguir receber uma notícia de alguém que lhe é familiar, que está numa situação de aperto e desespero, e você não se desesperar com isso. É você ser moderado, modesto, sensato, ter o controle e domínio próprio. Isso é fundamental na qualificação daquele que almeja o episcopado. Ele vai dizer também aqui hospitaleiro, a hospitalidade. E essa que deveria ser uma grande característica dos cristãos. Como nós lemos no texto da liturgia, alguns
acolheram anjos na sua casa sem o saber, por causa do exercício da hospitalidade. As Escrituras nos dão muitos exemplos sobre hospitalidade. E dentro desse contexto aqui de Timóteo, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E era comum você ter pregadores itinerantes, ver uma transição de pessoas cristãs no meio da igreja que poderia ser recebido na sua casa. Então era uma atividade comum recepcionar pessoas e oferecer hospitalidade. Então ele vai dizer, é importante, é necessário que o bispo, o presbítero, ele seja uma pessoa hospitaleira. E tem pessoas que realmente têm uma facilidade muito grande de receber gente em casa, que ele consegue receber bem, consegue deixar a visita à vontade, mas outros não são tão à vontade assim, né? A Escritura nos dá exemplos, por exemplo, de Abraão, de Ló, que receberam pessoas no seu lar, comeram com essas pessoas, foram hospitaleiros. E aqui eu quero ressaltar o exemplo de Ló. Nos diz a Sagrada Escritura que Ló estava no portão da cidade, onde fazia o comércio na cidade. E ele viu 2 homens se aproximando. Esses 2 homens eram 2 anjos. E diz que ao ver esses homens, ele chama esses homens para ir para onde? Para a sua casa. Imagina você, lá, a esposa na sua casa, e você chega com 2 pessoas para passar a noite lá, ela sem saber de nada. Assim é a hospitalidade, meus irmãos. Talvez é uma situação de desconforto, você não está esperando uma visita naquela hora, você não sabe que a pessoa come ou não come, que gosta ou que não gosta. Normalmente as irmãs ficam mais preocupadas com esse tipo de coisa, né? Mas esse desejo de compartilhar as bênçãos do Senhor deve ser algo comum na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus criou o mundo e tudo que nele há, e nos fez habitar neste mundo. Deus foi hospitaleiro conosco. Ao fato que nós recebemos pessoas no nosso lar, é uma rica e grande oportunidade que temos de compartilhar das bênçãos do Senhor. E essa é uma qualidade, uma característica vista na vida daqueles que almejam serem líderes na igreja. São pessoas receptivas. São pessoas dispostas a compartilhar tudo que tem, até mesmo a sua morada. Talvez seja para uma tarde, ou algum parente, algum amigo, vizinho que precisa pernoitar ali porque vai resolver algo na cidade. É uma consciência que deve estar na mente dos cristãos. É claro que nem todo mundo vai ser tão hospitaleiro como desejaria ser, né, que faça todo mundo se sentir muito bem, muito tranquilo, muito à vontade. Mas esse desejo de compartilhar as bênçãos do Senhor deve ser algo comum. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos atentar para essa qualidade. Embora ela seja uma exigência para os presbíteros, ela também deve ser compartilhada entre todos os irmãos. O presbítero é aquela pessoa pela qual um membro da igreja ele tem certeza que se ele for bater na casa do presbítero, ele vai atender, ele vai receber, ele vai ter a alegria de poder compartilhar algo da parte do Senhor. E assim deve ser na vida de todos nós. O seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, ele deve entender que se eu for na casa de fulano, mesmo que seja meio que sem avisar, meio de sopetão, mas ele vai ter uma palavra lá de conforto, uma palavra de encorajamento, de ensino, que eu possa estar precisando. Nem que seja para tomar um café, mas essa pessoa vai me receber. Então essa é uma qualidade também do presbítero. Outra qualidade é que ele seja apto para ensinar. Uma qualificação positiva. Que seja alguém que tenha competência para realizar o ensino, que seja capaz de admoestar aqueles que contradizem o Evangelho. Aqui na carta, no verso de número 3 do capítulo 1,
o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. Ou seja, presbítero é alguém que sabe ensinar e admoestar, tanto particularmente como também para todos. Por isso que entendemos que o presbítero ele também deve ser apto para realizar o ensino na igreja. Ele vai ser aquele que vai supervisionar esse tipo de coisa na igreja. Por isso que ele tem que estar apto para isso. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que tive com os irmãos, com um presbítero mais velho. Alguns anos atrás, aqui na igreja, nós tivemos uma reunião de presbitério. E, de acordo com o protocolo, aquele que estava recebendo o presbitério designava que ele queria trazer a mensagem. E eu confesso que eu estava recebendo um, recebendo outro, preocupado com os assuntos que iam serem discutidos, preocupado com o almoço, aquela coisa toda, e acabei me esquecendo de convidar o pregador ou aquele que queria trazer a mensagem naquela devocional. E eu perguntei para um, ele disse que estava ocupado em um ofício, o outro não conseguiu atender, até que falou assim, peça para aquele presbítero mais velho ali, talvez ele vá atender. Então eu cheguei e pedi para o presbítero, falei assim, olha, o senhor me desculpa, me perdoe porque eu deveria ter feito isso com antecedência, né? Mas o senhor poderia trazer uma mensagem para a gente, algo simples, uma devocional mesmo, no nosso exercício espiritual. E ele prontamente, meus irmãos, ele atendeu o pedido. E naquela manhã todo o concílio foi edificado, foi animado e também desafiado naquela manhã. Porque um presbítero estava preparado, ele estava apto a ensinar. Ao acabar o exercício devocional, fui agradecê-lo por ter atendido o pedido. E ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu normalmente costumo fazer minha devocional e ficar pensando naquele texto durante o dia, porque se Deus me der uma oportunidade, eu vou pregar o Evangelho. É um presbítero apto, meus irmãos. Assim deve ser com a gente. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, estar sempre preparado para dar a razão da esperança que há em nós, apto para ensinar. Nos vai dizer o texto também que ele governe bem a própria casa. O que é interessante é que ele vai dizer que esse governo da casa, ele também está relacionado com o cuidado. No verso de número 4, ele nos diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja que o governo e o cuidado são palavras relacionadas. Veja a casa deste homem, como que ele conduz o seu lar. É de maneira piedosa, de maneira respeitosa. É um exemplo do governo dele, é a sua casa. E o teste final é o testemunho daqueles que estão de fora. Que ele tenha bom testemunho daqueles que estão de fora. A sua reputação seja reconhecida não somente na igreja, na sua casa, mas também em toda a sociedade. Veja, meus irmãos, que o padrão exigido aqui, as qualificações para o presbítero é alto. E após falar aqui então dos preceitos positivos, as exigências positivas que ele deve atender, o apóstolo também vai orientar o que ele não deve ser. E a primeira coisa que ele não deve ser é que ele não seja dado ao vinho, que não seja uma pessoa que seja entregue à bebida alcoólica. Vocês vão se lembrarem, na igreja de Corinto, havia um problema quanto a isso. Até mesmo na ceia do Senhor, pessoas se embriagavam.
Com isso, o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que não é que o presbítero não possa consumir nenhum tipo de álcool. Porque se você observar no texto posterior, no capítulo de número 5, no verso 23, ele vai dizer o seguinte: não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, não é que ele não pode consumir nenhum tipo de bebida alcoólica, ele está querendo dizer que ele não seja dado ao vinho, que não seja uma pessoa que tenha problemas com álcool. Porque o vinho aqui ele é colocado tanto como para o medicamento, por conta dos problemas que ele havia, que ele enfrentava, como também para o rito da igreja, na celebração da Santa Ceia, pão e vinho. É que o presbítero ele não deve ser uma pessoa que seja entregue ao vício, que seja uma pessoa que tenha problemas com algo, uma pessoa que dá um mau testemunho. Ele não pode ser esse tipo de pessoa. Que ele não seja dado ao vinho, e uma consequência do vinho também é que ele não seja violento, porém cordial e inimigos de conflitos. E o termo aqui para violência é que não seja alguém, a tradução literal aqui seria alguém que dá murros. É óbvio que o apóstolo Paulo não está querendo dizer que é alguém que vai espancar o outro na igreja, mas é que é alguém que não seja grosseiro no falar, que espanque o outro com as suas palavras, com o seu modo de agir. Porém, veja que o contrário do violento é quem? É o cordial, é o inimigo dos conflitos. O contrário daquele que fere verbalmente é ser cordial. Cordial faz um contraste com o violento aqui. Alguém que sabe responder pacientemente e busca a paz com todos. O presbítero oficial é aquele que sabe ouvir uma opinião contrária, algo diferente daquilo que ele pensa, e mesmo assim responder com cordialidade. Porque dentro do convívio da igreja, pessoas pensam de forma diferente muitas vezes. E muitas vezes não é como você pensa também. É alguém que sabe ouvir um pensamento contrário e responder com cordialidade, para conduzir uma boa conversa, buscando sempre a paz. Ele é inimigo dos conflitos. Ele é alguém que vai buscar a paz com todos. Nos diz a Escritura também que ele não seja avarento. Nos diz a palavra do Senhor que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós temos um exemplo disso no livro de Atos dos Apóstolos, quando o mágico Simeão tentou comprar o dom de Deus do apóstolo Pedro e fazer parte do ministério. O apóstolo Pedro então respondeu assim a Simão Mago: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção e nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esse seu pecado. É alguém que não pode ser comprado com dinheiro. Porque o bispo, o presbítero, o ancião, ele também vai lidar com os recursos da igreja. É alguém que não deve ser ganancioso e que busca os seus próprios interesses. Esse tipo de coisa, meu irmão, problema com o alcoolismo, problema aqui com a avareza, problema na questão relacional, são questões que desqualificam o presbítero. Da igreja, no período patrístico, há documentos que registram que pessoas que exerciam a liderança daquele período, os bispos, foram afastados dos seus cargos porque eram pessoas difíceis de lidar e eram de duro trato.
porque esse tipo de coisa desqualifica o presbiterado. E por último aí, que ele não seja alguém recém-convertido, para que não incorra na condenação do diabo. Alguém que seja imaturo na fé. Alguém que seja implantado, recém-plantado. E maturidade aqui não quer dizer necessariamente com idade avançada, mas sim com uma qualidade esperada daqueles que são mais experientes. Porque também há pessoas que têm idade avançada, mas são imaturos na fé. Então o que é exigido e esperado é que ele não seja uma pessoa imatura. Eclesiastes capítulo 4 vai dizer o seguinte: melhor é o jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Então aqui, meus irmãos, diante de Timóteo, capítulo de número 3, nós temos uma lista detalhada daquilo que ele deve ser e daquilo que ele não deve ser. Por isso nós chegamos então às considerações finais. O que é necessário para ser um oficial da igreja é que ele cumpra com essas qualificações. É uma necessidade, não é uma opção. Segundo, que essa obra ela é uma obra excelente porque ela nos molda ao caráter de Cristo. Buscar essas qualidades faz com que nós reflitamos a imagem e semelhança do Senhor. A você, membro da igreja local, que busca com zelo fazer a vontade do Senhor, olhe para essa lista. Busque esse padrão. É certo, meus irmãos, que todos nós temos muitas coisas a melhorar. Seja numa vida de santidade para ser irrepreensível, seja na nossa moderação. Todos nós temos algo a melhorar na nossa vida cristã. Essa é uma excelente obra porque ela faz nos moldar a imagem de Cristo Jesus. E nós só teremos, meus irmãos, condições de cumprir com esse padrão se nós crermos verdadeiramente no Evangelho de Cristo. Porque é pelo poder que Deus dá que nós iremos viver vidas santificadas. É somente pela graça de Deus. O mesmo apóstolo que exige tudo isso do ministério, ele também vai dizer: tudo que eu fiz pela graça do Senhor. É bem certo que eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, mas todas as coisas que eu realizei foi pela graça de Deus. E assim também é na nossa vida. Nós jamais iremos cumprir com qualquer qualidade dessa, se o Espírito Santo não agir em nossa vida. Você depende da operação interna e poderosa do Espírito. Você precisa da sua palavra para ser conduzido nesse caminho. Essa é uma grande e excelente obra. E ela só poderá ser exercida na força que Deus dá pelo Espírito Santo. E que, embora seja algo trabalhoso, meus irmãos, a nossa recompensa, ela vem do Senhor. E aqueles que estão exercendo um trabalho de liderança na igreja, eles também têm direito sobre o rebanho. E o direito que eles possuem sobre o rebanho é que esse rebanho obedeça aos seus líderes. Nos diz Hebreus capítulo 13, para que nós venhamos obedecer aos líderes e que sejamos submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês. A conclusão então é que nós chegamos, é que um padrão elevadíssimo. O apóstolo Paulo, quando estava diante de um cenário também como este, de grande responsabilidade de pregar o Evangelho, ele vai dizer: quem poderá realizar essas coisas? Quem é suficiente para isso? Mas ai de mim se não pregar o Evangelho. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem no capítulo 4, no número 16, que ele diz o seguinte:
Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Então, cuide primeiramente da sua vida pessoal, da sua comunhão com Deus, com a sua vida de santificação. Cuide dessas coisas. Ele vai dizer, prossiga fazendo isso. Se você já tem se empenhado, se esforçado, se dedicado na casa do Senhor, continue. Sabemos que estamos vivendo dias maus, a perspectiva para o ano que vem é terrível. Mas continue. Persista nesses deveres, continue anunciando o Evangelho, continue crendo no Senhor, porque fazendo isso salvará tanto a si mesmo, como aqueles que ouvem você. Como sua casa, sua família será influenciada, impactada com o Evangelho. Esse é o poder de Deus, meus irmãos, que transforma a nossa forma de viver, que nos dá a esperança da vida eterna. Nós não trabalhamos por uma recompensa terrena, mas por aquela que vem do alto. Por isso, nessa noite eu te convido e te desafio a buscar ao Senhor com maior intensidade, a buscar viver com um padrão de Deus, moldando a sua mente de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Amém?